gente vai ao vivo até Brasília. Temos neste momento a nova presidente da Caixa discursando, fazendo uma coletiva depois e durante a cerimônia de posse. Vamos ouvi-la um pouco? Agora ela deixou de ter o microfone em mãos, mas já volta a pegar esse microfone. A gente tem ali a cerimonialista conduzindo um pouquinho desse evento com a Daniela Marques, e é o momento em que os nossos colegas da imprensa e também nós da CNN Brasil vamos fazer algumas perguntas. Vamos ouvir. A gente queria saber qual vai ser o foco da nova gestão da Caixa, se o banco vai continuar acelerando o crédito para o agro e se vai continuar a venda de ativos. Por favor, muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu apresentei um plano de ação sexta-feira, primeiro para conduzir essa reversão para a crise. A partir de amanhã vou me voltar para dentro, então já tenho uma série de reuniões agendadas com as vice-presidências, mas vejo sim, a Caixa vinha, além das atividades convencionais, desenvolvendo uma plataforma de microcrédito e focada em micro e pequenas empresas muito bem desenvolvida, muito ampla, e essa com certeza é um foco estratégico nosso. Está perto dos micro e pequenos empreendedores, está perto dos microempreendedores individuais. Está vindo agora a renovação dos fundos de garantidores do Pronamp e do PEAC, que é o Brasil Crédito Empreendedor, e alavancando aí com fundos garantidores da União até 90 bilhões de reais em crédito, não só para micro e pequenas, mas também para MEIs, e a gente pretende fazer um trabalho muito forte de difusão e operação desses fundos. O agro, a Caixa já vinha desenvolvendo, mas certamente tem várias outras frentes. Eu preciso ainda me reunir com as vice-presidências para que a gente faça uma discussão e avaliação de estratégia e prioridade para o segundo semestre. Próxima pergunta do portal UOL. Jornalista do UOL. UOL. Presidente, boa tarde, Fabrício Castro do UOL. Eu queria saber qual que é a opinião da senhora em relação à privatização da Caixa, se isso é algo que está sendo de alguma forma orientada para um futuro pela atual administração, pelo atual governo, e queria saber se há algum projeto de privatização do Caixa tem, como chegou a ser comentado pelo ministro Guedes em alguns momentos. Obrigado. Não, nenhuma orientação de privatização da Caixa, isso não é objeto nem de discussão nesse momento. Ao longo desse processo de bancarização de tanta gente no pagamento e operação do auxílio emergencial, foi desenvolvido junto um banco digital, que obviamente tem muito valor, mas que ainda eu preciso me reunir com a governança do banco, com as vice-presidências, e eu vou respeitar absolutamente os ritos de governança do banco para saber se gera valor para a Caixa ou não, está desinvestindo, mas não é algo que está em discussão nesse momento, nem a privatização da Caixa, nem a venda de qualquer ativo. Obrigada. Próximo veículo é o Jornal o Globo. Geralda. Oi. Boa sorte. Obrigada. Eu queria saber de você se teve mais algum afastamento hoje, tá? E se você pretende mexer na questão da ouvidoria, do canal de denúncias e da corregedoria, porque o canal de denúncias ele é ligado à vice-presidência de riscos. E a corregedoria é ligada diretamente à presidência e não ao conselho de administração. Isso dificultava a apuração das denúncias. Você pretende mexer nessa sistemática? Vou te contar uma novidade. Eu estou abrindo hoje um canal de diálogo com os empregados. Desculpa, gente, muita emoção ali agora. Diálogo Seguro Caixa vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, aonde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, serão acolhidas, ouvidas e protegidas para que eu entenda um pouco e me aprofunde em cima dos indícios que estão sendo relatados. Fora isso, no plano de ação que eu aprovei com o Conselho de Administração na sexta-feira, um dos passos aprovados é a revisão de todas as políticas de integridade e prevenção ao assédio, assim como a estrutura de governança de risco, ouvidoria e corregedoria do banco,
independente de serem comprovados ou não os fatos, toda vez que você tem eventos de risco, e isso é natural, risco de qualquer natureza, é natural que os processos sejam revisados, aprimorados e aprofundados, e é isso que a gente vai fazer. Isso vai acontecer em paralelo às instâncias de apuração que a gente internas que a gente está montando. Obrigada. EBC, próximo. EBC ainda está aí. Então, vou para o próximo, tá? Se o jornalista da EBC estiver, depois fale aqui com a gente. Tem um mascarado ali querendo falar. Próximo é a TV Globo. Presidente, então, obrigado por nos atender. Eu queria que você desse mais detalhes sobre esses afastamentos. Assim, que fizesse um balanço. Quantas pessoas foram afastadas? Quem foi substituído? Se foram vice-presidentes, diretores, consultores, até o momento, e se há possibilidade de outros afastamentos ainda. Obrigada, Vlad. Os afastamentos são públicos, então, como é de conhecimento e de acordo com a governança do banco, sempre respeitando a governança do banco, 2 vice-presidentes pediram afastamento. O primeiro na sexta-feira, o segundo comigo ontem. Existia um grupo de pessoas diretamente ligadas ao gabinete da presidência, que não cabe a mim julgar e fazer presunção de culpa ou inocência, todo mundo tem presunção de inocência, mas são cargos de confiança e que é natural que sejam trocados. Então, tanto o chefe de gabinete como 5 consultores estratégicos já foram afastados. Eu estou desenhando a estrutura que atende ao meu modelo de gestão. Eu gosto de fazer a gestão descentralizada, temática, nuclear, mas conto com uma estrutura de 26 consultores estratégicos no gabinete, então possivelmente todos serão afastados, não necessariamente por envolvimento ao episódio, mas é um movimento natural, cada líder impõe o seu estilo de gestão. Então, por hora, o que tinha para ser feito ligado ao episódio já foi feito. Se aparecerem outros indícios, eventos ou pessoas, será conduzido com a mesma postura, que essa já é a postura que vem sendo conduzida, mas daqui para frente, a partir de amanhã, a gente está focado em criar tudo que a gente precisa para ter um ambiente independente, rigoroso e seguro de apuração. 2, seguir o dia a dia do banco focado em resultado e criação de valor. Então, é isso. Obrigada. Próximo veículo é a TV CNN, por favor. Presidente, boa noite. Boa noite. É o Cury da CNN, a gente está ao vivo agora. Eu queria saber sobre prazo para investigações, se a senhora deu algum prazo para as investigações internas, se depois as conclusões vão ser tornadas públicas e também se a senhora pretende implementar programa de crédito para mulheres chefes de família a juros mais baixos, como havia sido aventado. Obrigada. Eu sou mulher, mas não sou mágica não, hein, gente? Estou 1 dia e meio na Caixa, mais os meus fins de semana e as minhas noites, mas quanto ao prazo eu não tenho como afirmar. O Conselho, antes mesmo da minha chegada, já tinha aprovado a contratação de uma empresa independente especializada em investigação. Então, a gente está fazendo um processo seletivo de acordo com a governança do banco para contratar essa empresa. Possivelmente o resultado sai ainda essa semana. E aí, essa empresa se soma a um comitê interno. A gente vai integrar todos os órgãos que precisa, corregedoria, auditoria, ouvidoria, área de riscos, área jurídica. Todos esses órgãos vão trabalhar integrados e somados a essa empresa de investigação externa permanentemente para estar apurando as denúncias e os fatos que foram expostos. Esse trabalho vai acontecer 24/7, então 24 horas, 7 dias por semana, mas obviamente que o prazo eu não tenho como afirmar, porque depende da profundidade, da amplitude, uma vez que boa parte a gente quer muito que isso ocorra em sigilo, isso expõe pessoas, expõe as famílias das pessoas, e ninguém tem interesse, nem a Caixa, nem eu, de proteger nem perseguir ninguém. Então, a gente tem que dar segurança, mas principalmente nesse momento um pouco mais de privacidade para que tudo ocorra da forma mais harmônica possível. Desculpa. E aí, sobre crédito, independente do resultado da apuração dos fatos expostos, eu fiz uma proposta. A Caixa, pela natureza social, vocacionada, hoje tem 148 milhões de clientes, e principalmente concede todos, opera todos os benefícios sociais, além de ser o banco de todos os brasileiros.
a gente vai abraçar a causa das mulheres, então a gente vai ser o grande promotor dessa causa. A Caixa agora, além de ser o banco de todos os brasileiros, será a mãe da causa feminina e a gente vai atuar com afinco para proteger e promover mulheres. Essa atuação vai envolver todas as dimensões do tema, combate, prevenção à violência doméstica através de cartilhas de informação e campanha de conscientização na rede inteira, vai envolver políticas de prevenção de combate a assédio sexual, moral e qualquer que seja. Terceira via, que aí é onde você fez a pergunta, que é estímulo ao empreendedorismo feminino. A Caixa já tinha um programa chamado Caixa para Elas, que estava dentro da Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, e a gente agora vai ampliar e fortalecer esse programa. Principalmente, hoje a mulher é dona de 80% das decisões de consumo, praticamente, e só 20% do crédito, e a gente quer estar na ponta com toda a nossa força de rede. São mais de 14 mil agências, são 27 mil postos de atendimento, apoiando, protegendo e promovendo as mulheres em todas as dimensões. Obrigada. Próximo é o SBT. Oi, presidente. Natália Freire, do SBT. Presidente, duas questões. O ex-presidente Pedro Guimarães escreveu na Folha hoje que ele vai solicitar à Caixa todas as imagens dos corredores, garagem, de onde as pessoas circulavam, porque ele quer esse material exposto. Vocês já estão tratando isso com o departamento jurídico sobre essa exposição? E um outro assunto, o presidente falou sobre que quer promulgar ainda essa semana a PEC dos benefícios. Vocês receberam alguma orientação sobre pagar já essa parcela extra, viabilizar o pagamento da parcela extra no mês de julho, presidente? Obrigada. Em relação à primeira pergunta, eu não tinha conhecimento, hoje não tive tempo de ler o jornal, mas se for requisitado juridicamente, se legalmente for aprovado dentro da governança do banco, a gente vai ter total transparência e vai fazer o que é certo. Então, se ele requisitar e se juridicamente for viável, será enviado para ele. Em relação à segunda pergunta, ontem mesmo a gente fez uma reunião com o Ministério da Cidadania, o ministro Ronaldo Bento esteve aqui com a equipe dele e eu reuni a equipe e os vice-presidentes da Caixa envolvidos nesse tema, e a gente já está adiantando as minutas contratuais que entre o Ministério da Cidadania e a Caixa, para que, se realmente for aprovada e promulgada essa PEC, a gente faça chegar o auxílio para os brasileiros que mais precisam o mais rápido possível. Isso depende um pouco ainda da duração do processo legislativo, então não posso afirmar se ainda será no mês de julho ou na próxima janela, mas como é uma camada adicional, a gente consegue operacionalizar possivelmente muito rápido. Rede TV agora, por favor. Rede TV ainda não está aí, vou passar para o próximo. Portal Metrópolis. Lá atrás. Deixa eu ver quem está mascarada. Me chamo Manuela Alcântara, sou repórter do Portal Metrópolis. Eu queria saber se a senhora já pode falar sobre nomes, né? A senhora chegou a adiantar o nome da Daniele Calazans para ocupar já um cargo na Caixa. Eu queria saber se dessas 26 trocas que a senhora possivelmente fará, já com essas seis pessoas que foram desligadas, eu gostaria de saber se a senhora pode nos dizer quem são as 6 pessoas que foram desligadas e se já tem algum nome para repor esses consultores que vão fazer parte aí da cúpula do banco. Obrigada. A vice-presidência do banco tem um processo e uma governança interna que eu pretendo respeitar e seguir. Então, eu não tenho alçada para indicar diretamente ninguém. Algumas pessoas vão concorrer ao processo seletivo que já está sendo iniciado, já tinha um processo em andamento na vice-presidência de pessoas, e eu estou conversando tanto com a vice-presidência jurídica quanto com a vice-presidência de gestão para que a gente esteja conduzindo esses processos de substituição. Os nomes que eu anunciei ontem, e aí sim já estão vindo comigo para atuar como consultores estratégicos, que são essas funções de confiança que eu tenho junto ao gabinete. E aí eu trouxe, além da Daniele Calazans, que era secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia, e que a gente trabalhou muito junta quando fez a fusão dos 5 ministérios ainda no governo de transição, e ela fez um trabalho extraordinário nessa linha. Ela é funcionária de carreira da Caixa, tem o DNA da Caixa, e aí ela vai estar
vindo me ajudar para mapear o mais rápido possível essa parte ligada a pessoas, a logística, a contratos e controles internos, e aí sim comandar junto comigo uma possível reestruturação, que é uma reestruturação baseada no meu estilo de liderança e de gestão, que, como eu falei, é temático e descentralizado. A segunda pessoa que eu estou trazendo, que aí é um olhar complementar ao da Daniele Calazans, é o Alexandre Mota. O Alexandre Mota é uma pessoa com histórico de 20 anos trabalhando em banco, mais ligado em produtos de atacado, crédito, trabalhou no Itaú, trabalhou no Votorantim, estava no grupo, na equipe econômica, junto comigo, com Gustavo Montesano, desde o início, e estava alocado como diretor da Ingea, que é aquela empresa estatal de recuperação de ativos. Então, o Alexandre Mota está vindo também como consultor estratégico e com esse olhar voltado para atacado, varejo e crédito. A terceira pessoa é a Caroline Bussato. Caroline idealizou junto comigo a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, que vinha sendo conduzida no Poder Executivo, que a Caixa faz parte, junto com o SEBRAE, através do Caixa para Elas. A Caroline tem vasta experiência no setor corporativo, empresas como L'Oréal, Natura e outras, e ela vem para conduzir comigo esse abraço da Caixa, a Caixa se tornando mãe da causa das mulheres. Ela vai trabalhar comigo nesse olhar, não só de desenvolvimento de todas as campanhas de apoio, proteção e promoção de mulheres, mas também em todos os temas ligados à sustentabilidade. Hoje, você tem algo em torno de 4 trilhões de dólares em fluxo de recursos ligados à ESG, né, à ESG. O S do social é muito ligado ao empreendedorismo feminino e a gente pretende posicionar e tornar a Caixa uma referência de sustentabilidade daqui para frente. Obrigada. Próximo veículo é a Folha de São Paulo. Boa noite. Aqui. Presidente, aqui. Tudo bem? Meu Deus, Lidiana. Presidente, veio a público agora que a Caixa pagou obras em uma casa que o ex-presidente Pedro Guimarães morava para instalar postes de luz entre o Jardim e o Lago sob alegação de segurança. Eu queria saber se isso vai ser investigado dentro dessas apurações que estão sendo conduzidas e também queria saber a avaliação da senhora, a revelação dos casos de assédio pelo Portal Metrópolis completam uma semana sem que o presidente Jair Bolsonaro tenha citado diretamente ou prestado solidariedade às possíveis vítimas. E queria saber qual a sua avaliação sobre isso. Obrigada. Começando do fim, o presidente Bolsonaro tomou a atitude necessária para proteger a imagem da Caixa, afastar envolvidos. Como eu afirmei, ninguém tem direito, a gente tem que assegurar, garantir um ambiente seguro para quem está depondo e testemunha, mas a gente também tem que garantir independência nas apurações, porque ninguém tem interesse em perseguir nem proteger ninguém. Então, nesse momento, a gente tem que ter rigor e seriedade, e, obviamente, se aconteceu, as punições cabíveis serão aplicáveis, né? Mas não tem manifestação ainda nenhuma, porque não tem conclusão nesse caso. Sobre as apurações o fato que você mencionou que veio à tona hoje da obra, o que eu tenho conhecimento é que o ex-presidente sofria ameaças e por isso tem uma estrutura de segurança muito robusta ligada a ele, a gestão dele, a família dele, sofreu ameaças, ele, a esposa, os filhos, e tinha uma série de providências que foram tomadas em relação a essa segurança. Não é do meu conhecimento que tenha havido nenhuma ilegalidade, mas, eventualmente, se tiver, obviamente, não só eu, como a equipe inteira da Caixa, que está aqui ao meu lado, a gente está comprometido em apurar, fortalecer controles internos e, eventualmente, punir se for necessário. Obrigada. Próximo veículo é o Correio Brasiliense. Não, pode passar. Então, a TV Band. Boa noite, presidente Túlio Armancio da Band, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, eu queria saber como a senhora foi recebida pelas mulheres da Caixa, né, já que as denúncias de assédio partiram dela. E hoje está fazendo uma semana. Como se deu esse convite? Foi na terça-feira passada mesmo que a senhora foi procurada? Quem a procurou? Foi na quarta? Como que foi?
7h09. Você acabou de acompanhar, então, parte desta cerimônia com a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, agora respondendo às perguntas da imprensa, esclarecendo muitas questões e reiterando que, a partir de amanhã, eles estarão dispostos a criar tudo o que for preciso para cuidar de investigações independentes dentro da Caixa Econômica Federal, até porque o ex-presidente Pedro Guimarães não foi afastado. Ele que pediu para deixar o cargo depois de denúncias de assédio sexual.